Bem-vindo de volta ao programa. Hoje estamos acompanhados pelo professor Sayed M. Marandi, professor da Universidade de Teherã e ex-assessor da equipe de negociações nucleares do Irã. Muito obrigado por dedicar seu tempo em um domingo para participar do programa. It is stored to embrace and prioritize there. Então eu estava me perguntando, até que ponto você acha que já podemos estar no caminho para um segundo ataque ao Irã? Parece que o cessar-fogo em Gaza, na verdade não está se mantendo. Continuamos ouvindo que, Israel bombardeia um pouco, depois o cessar-fogo volta a valer. O Líbano também está sob ataques mais intensos. Vemos o proxy sírio possivelmente sendo preparado para algum envolvimento futuro. E, incrivelmente, o ex-líder do ISIS agora é convidado para a Casa Branca para se encontrar com Trump. E há novamente conversas sobre o Irã ter retomado seu programa nuclear. Parece haver muitos indícios de que podemos estar caminhando nessa direção. Sim, tudo é possível. E o fato de Jolani estar indo a Washington, eu acho, é significativo. Os Estados Unidos sempre quiseram usar a Síria, após a queda do ex-presidente Assad, para pressionar o Líbano. Eles já ameaçaram a Síria e o Líbano no passado e também insinuaram que o Líbano poderia ser tomado pela Síria. Então, essa é uma possibilidade. É claro que os iranianos não vão permanecer em silêncio em um caso desses, e acho que Jolani teria que pensar duas vezes antes de tentar destruir a resistência a partir do leste. A situação na Síria já é muito ruim, de qualquer forma, e ele está perdendo rapidamente qualquer legitimidade que ainda tinha, porque fez exatamente o que os iranianos e o Hezbollah vêm dizendo há década e meia, ou seja, capitular aos Estados Unidos e trabalhar lado a lado com o regime israelense. Isso era algo que as pessoas diziam lá em 2012, 13, e tudo acabou se mostrando verdade. Mas a Síria está muito fragmentada e muito enfraquecida, e a situação econômica é bastante terrível, o país está implodindo. Portanto, será muito difícil para ele fazer muita coisa, especialmente se uma ameaça de Teherã surgir. Afinal, as capacidades de mísseis do Irã são imparáveis, como sabemos. Para os israelenses, talvez, mas os drones iranianos não precisam ser muito sofisticados para causar danos catastróficos a Jolani. E ele não tem defesas aéreas, nem mesmo contra drones. Então o Irã não precisaria usar os mísseis destinados a Tel Aviv para pressionar Jolani. Esse é um ponto. Mas acho que Netanyahu provavelmente vai escalar o conflito em algum momento, porque é isso que ele faz. Foi por isso que a primeira guerra no Líbano aconteceu. Foi por isso que ele atacou o Irã. Mas não está claro em qual frente isso vai ocorrer. Será em Gaza? Será no Líbano, já que ele está matando cidadãos libaneses diariamente? Ou será contra o Irã? Muitas pessoas, como você sabe, têm dito que um ataque ao Irã é iminente. Não estou dizendo que não seja, mas isso teria um custo muito alto para Netanyahu. E os iranianos vêm se preparando em um ritmo muito acelerado desde o cessar-fogo ou a interrupção das hostilidades. Os israelenses não têm meios de bloquear os mísseis iranianos, e o Irã está trabalhando em seus mísseis para torná-los ainda mais eficazes, introduzindo novos em operação. Mas, por outro lado, os iranianos também estão se preparando para defender o país de forma mais eficaz. Pelo que entendo, embora eu não tenha acesso a nada secreto, o Irã já fez muito para garantir que no futuro os drones sejam menos eficazes e que a segurança interna seja mais forte no bloqueio de atos subversivos do ISIS, de terroristas da Al-Qaeda ou de outros usados pelos israelenses para realizar ataques dentro do Irã. Então eu acho que com o passar do tempo, os israelenses vão achar cada vez mais difícil lutar diretamente contra o Irã. Mas sendo Netanyahu, qualquer coisa pode acontecer.
Ele obviamente colocaria suas esperanças na entrada dos Estados Unidos na luta. Mas você sabe, com a situação perto da Venezuela e com os Estados Unidos e seus aliados perdendo feio na Ucrânia, você sabe melhor do que eu que as linhas de frente na Ucrânia começam a mostrar sinais de colapso. E com o que eu considero a derrota dos Estados Unidos na mesa de negociações com os chineses, não acho que os Estados Unidos realmente tenham disposição para um conflito prolongado com o Irã. Especialmente porque, Glenn, isso é algo que a maioria das pessoas não leva em consideração. As capacidades de defesa do Irã não são direcionadas a Israel. Apenas uma parte muito pequena das capacidades ofensivas do Irã é voltada para Israel, o regime israelense. A grande maioria das capacidades do Irã está concentrada no Golfo Pérsico, no Golfo de Omã e no Oceano Índico. Por quê? Porque quando os Estados Unidos invadiram o Afeganistão e depois o Iraque, cercando efetivamente o Irã, a dissuasão iraniana passou a se basear na possibilidade de um ataque americano contra o país. A maneira mais eficaz de impedir tal ataque seria destruir tudo o que os Estados Unidos possuem em alto mar. E isso, é claro, também incluiria os países que abrigam bases americanas. Eles seriam alvos potenciais. Portanto, para cada míssil que pode ser disparado contra Israel, dezenas de mísseis podem ser lançados contra posições ou alvos no Golfo Pérsico. O Irã possui mísseis de curto e médio alcance que são muito mais móveis e fáceis de deslocar para esses fins. E, como eu disse, em números muito maiores. O mesmo vale para os drones. Para o Irã, atingir o regime israelense com drones é bastante difícil, pois eles precisam sobrevoar o Iraque e a Síria, e às vezes, talvez o Líbano, para chegar lá. O Irã lança drones contra Israel principalmente para forçá-la a usar suas defesas aéreas, porque essas defesas são muito mais caras do que os drones. Mas se o Irã quiser lançar drones em números muito maiores, drones menores, drones maiores, contra alvos no Golfo Pérsico, não há como impedi-los, porque o Golfo Pérsico não é muito largo e é muito comprido. Portanto, as capacidades ofensivas do Irã estão direcionadas aos Estados Unidos. E levando isso em consideração, acho que vai ser muito mais difícil para os Estados Unidos, nesse momento, decidirem entrar em um confronto com o Irã, porque isso derrubaria a economia global e afetaria os aliados dos Estados Unidos em toda a região do Golfo Pérsico. Isso torna mais difícil, se não quase impossível, para Netanyahu ter a garantia de que, se atacar o Irã, os Estados Unidos o apoiarão da forma que ele espera. Parece haver talvez um certo otimismo excessivo nos Estados Unidos sobre como eles podem gerenciar a escalada do conflito e contê-lo. Idealmente, acho que os Estados Unidos gostariam de ver o uso de procuradores locais, como Jolani na Síria, para atacar aliados do Irã. E então, se precisarem escalar ainda mais, que os israelenses lutem contra os iranianos. Mas é claro, os ativos dos Hezbollah ficariam fora de mira, já que ainda não estariam envolvidos. O último passo, naturalmente, é quando os Estados entram em ação. Mas nesse ponto, todos os seus recursos já estão posicionados. Mas novamente, como vimos da última vez, a capacidade de ter domínio total sobre a escalada, de controlar como se sobe e desce essa escada de escalada, é frequentemente superestimada. E a ilusão de que se pode controlá-la é uma área comum de erro histórico de cálculo. Eu queria perguntar sobre os preparativos. Antes de tudo, a frota dos Estados Unidos no Mediterrâneo é extremamente cara. Manter uma frota lá e, ao mesmo tempo, mobilizar forças para o Mediterrâneo ou para o Oceano Índico seria um grande fardo para os Estados Unidos, tanto para o exército quanto para o orçamento. Além disso, Jolani já está em sérios apuros. Não é por acaso que ele foi a Moscou. Ele foi a Moscou e seu ministro da Defesa também foi a Moscou, por causa da situação muito difícil que estão enfrentando. O país está implodindo. Eles não têm controle do sul, não têm controle do leste.
E no norte há muito pouca segurança, em alguns lugares, nenhuma segurança. E claro, seus seguidores extremistas, muitos deles estão muito irritados e vários estão desiludidos, porque veem suas políticas como não estando de acordo com o que ele prometia há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ou seja, você sabe, limpeza étnica radical, massacres e a imposição do wahhabismo e do salafismo. E claro, alguns desses extremistas ingênuos realmente achavam que ele iria atacar Israel, o que sempre foi um absurdo. Mais uma vez, é algo que Said Hassan Nasrallah e os iranianos sempre previram. Eles diziam que se essas pessoas chegassem ao poder, se alinhariam com o Ocidente e com o regime israelense. Então ele tem muitos problemas internos e agora está intensificando o confronto com o Líbano. Quer dizer, os americanos, se quiserem que ele faça isso, vão colocar algumas recompensas na frente dele. Mas há várias punições que os iranianos têm. Ele também vem se aproximando do Irã, direta e indiretamente, para normalizar as relações. Então, se ele tivesse uma posição tão forte, não sentiria necessidade de se aproximar do Irã. Até 2 ou 3 semanas atrás, eu sei que os iranianos não haviam respondido a esses pedidos. Não sei sobre as últimas semanas, porque estive viajando, mas até agora os iranianos o ignoraram. E ele realmente precisa do Irã por muitos motivos. Um deles é que o Irã tem muitos aliados na Síria, em toda a Síria, um número muito grande de pessoas, porque afinal o Irã tinha seu próprio exército lá, composto principalmente por sírios sunitas. Essas pessoas são simpáticas ao Irã. E por outro lado, economicamente falando, eles precisam do Irã, porque se referem ao Irã para consumir petróleo iraniano. Outros países ainda têm medo de enviar petróleo, porque o país ainda está sob sanções. Por exemplo, a rede elétrica e as usinas de energia foram construídas pelo Irã, então muitas das peças de reposição precisam vir de lá. Sem a cooperação iraniana, a vida se torna ainda mais difícil. Portanto, não está claro até que ponto os americanos podem pressionar nessas circunstâncias. E, novamente, o tempo não está realmente do lado dos americanos nem dos israelenses. Como você bem apontou, não há um cessar-fogo real. Todos os dias eles estão matando palestinos e libaneses. Isso continua a enfurecer pessoas ao redor do mundo contra o regime israelense. Mesmo nos Estados Unidos, o sentimento contra o regime israelense continua piorando. Dá para ver isso apenas observando Candace Owens ou outras figuras públicas que têm sido ativas. Eles estão se desentendendo. Tucker Carlson, eles estão destruindo a base de apoio do regime israelense. Então o tempo não está do lado dos israelenses, porque se eles realmente iniciarem uma guerra, e o público nos Estados Unidos já é hostil a isso, ou se escalarem o conflito no Líbano ou contra Gaza agora, as coisas vão piorar ainda mais. Portanto, não é como se os israelenses tivessem muitas opções, ou boas opções, de qualquer forma. É um desenvolvimento nos Estados Unidos. É interessante, especialmente porque tem havido mais críticas vindas da esquerda política, mas agora também da direita política, que está se tornando cada vez mais crítica em relação a Israel. Acho que esse é um desenvolvimento interessante, porque com a chegada de Trump, ele realmente deu muita energia à ideia de América em primeiro lugar. No entanto, ele pareceu perder o controle sobre isso, porque em sua mente, América em primeiro lugar deveria significar exatamente o que ele pensa que significa. Mas muitas das pessoas que ele mobilizou achavam que América em primeiro lugar significava colocar o próprio país à frente de todos os outros, incluindo Israel. Então agora, quando ele tenta mudar isso, dizendo que América em primeiro lugar significa apoiar e lutar ao lado de Israel até o fim, a ideia não se encaixa muito bem.
Muitas pessoas, bem, se afastaram disso, ou mostraram que a ideia de América em primeiro lugar ganhou vida própria, independente do que Trump quer que ela signifique. Sim, eu queria perguntar, porém, sobre os preparativos mútuos dos lados israelense e iraniano, porque vemos Israel agora sendo rearmado para outra possível guerra. Mas na mídia ocidental e entre os políticos, também vemos que China e Rússia têm sido criticadas por ajudarem a rearmar o Irã. Disse que isso viola as sanções. Claro, deixando toda a hipocrisia de lado, armar um lado e depois criticar os outros por armarem o outro. Como você vê a assistência ao Irã? E também o argumento dos russos e chineses é que após o restabelecimento automático das sanções, todas as sanções contra o Irã são consideradas inválidas. Como você analisa esse argumento? Bem, o ponto mais importante sobre a Carta Conjunta dos Ministros das Relações Exteriores do Irã, da Rússia e da China ao Conselho de Segurança da ONU e a declaração pública que eles emitiram é que, como eles não reconhecem mais as sanções da ONU contra o Irã, isso lhes permite, na prática, exportar o que quiserem para o país. As sanções da ONU tratavam principalmente do programa militar do Irã, de seu programa de mísseis e do programa nuclear. O programa nuclear iraniano é autóctone, portanto não pode ser realmente prejudicado por essas sanções. Mas as capacidades militares do Irã, é claro, especialmente no que diz respeito a sistemas de armas de alta tecnologia e tecnologia avançada, poderiam ser afetadas e seriam afetadas. E ao não aceitarem as sanções da ONU, os chineses e os russos podem fornecer ao Irã o que quiserem. É claro que há uma diferença entre o Irã e o regime israelense. Uma delas é que o Irã compra suas armas. Pode conseguir bons negócios ou boa tecnologia por causa da raiva que os russos sentem dos Estados Unidos, ou por causa da preocupação deles com as ambições norte-americanas na Ásia Ocidental. O mesmo vale para a China, mas eles pagam. No caso do regime israelense, enquanto cometem genocídio, recebem ajuda dos Estados Unidos e dos europeus. Portanto, eles não compram muita coisa. Recebem armas como presentes para matar iranianos, libaneses, palestinos, cidadãos iemenitas ou cidadãos iraquianos. Então há uma diferença. O Irã está comprando seus próprios produtos. Mas, novamente, as condições, eu imagino, e pelo que entendo, são favoráveis com os russos e os chineses. Outra diferença é que, como discutimos brevemente antes, os israelenses e os americanos estavam sob a ilusão de que um ataque contra o Irã poderia provocar a chamada mudança de regime. Assim, o regime israelense deu tudo o que tinha. Eles não pouparam esforços e usaram todos os seus sistemas de armas contra o país, que poderiam ser usados contra o Irã e seus ativos dentro do Irã. Os iranianos foram pegos de surpresa e, além disso, nunca usaram muitos de seus próprios sistemas de armas. Então, na prática, os iranianos conhecem as capacidades israelenses, já lidaram com elas e estão tentando reestruturar suas próprias capacidades de defesa para enfrentá-las no futuro. Mas os iranianos não utilizaram suas capacidades ofensivas. Seus principais mísseis não foram empregados no campo de batalha. E o Irã, é claro, está fortalecendo suas defesas ao adquirir tecnologias mais recentes, especialmente da China. Sua tecnologia está avançando muito rapidamente, e essa é uma questão que sempre precisamos ter em mente. À medida que o equilíbrio econômico de poder se afasta do Ocidente, o equilíbrio militar também se desloca. A tecnologia chinesa, e também a russa, mas especialmente a chinesa em todos os setores, está avançando muito rapidamente. Enquanto os americanos estão fortemente endividados e travando guerra após guerra, os chineses estão progredindo. Assim, embora o regime israelense sempre tenha mantido uma vantagem tecnológica, essa vantagem está diminuindo e, em última instância, pode ser revertida. E, é claro, isso também inclui o Líbano, o Iêmen e, potencialmente, Gaza. Portanto, quanto mais avançadas se tornam as capacidades tecnológicas do Irã,
maior é o efeito e o impacto em múltiplas frentes. Na verdade, o que você mencionou sobre os Estados Unidos estarem sobrecarregados também se tornou parte do argumento do America First, de que não se pode agir como um império global quando já não se tem as capacidades para isso. Porque se eles estão se preparando para um ataque à Venezuela, outra guerra com o Irã e lidando com vários estados vizinhos, enquanto ainda travam uma guerra cara contra os russos, não têm capacidade de produzir armas suficientes. Eles também precisam se preparar para uma possível guerra com a China. Quero dizer, uma vez que você está fazendo todas essas coisas, na prática não consegue fazer nada. As prioridades são fundamentais aqui, e quando cada canto do mundo é sua prioridade, e todos precisam ser enfrentados ao mesmo tempo, sim, você começa a perder terreno depois de um tempo. E os chineses, que estão se mantendo fora de todas as guerras, obviamente, têm suas tecnologias. Então veja isso sob uma perspectiva iraniana em particular. Há cerca de 20 e poucos anos, em 2003, se não me engano, o Irã fazia parte do eixo do mal. Foi nomeado por Bush como centro, obviamente, desse eixo. Naquela época, os Estados Unidos, em um momento em que eram muito mais fortes do que hoje, concentravam-se em derrubar ou promover uma mudança de regime no Irã. O país era visto como o centro de seus problemas globais. Agora, o Irã está entre muitas das chamadas entidades malignas, e algumas delas são bem grandes, como a China ou a Rússia. Portanto, os Estados Unidos já não podem mais se concentrar no Irã da mesma forma que faziam no passado. Todas essas entidades malignas estão se aproximando cada vez mais umas das outras, de modo que as capacidades dos Estados Unidos estão mais dispersas, enquanto as do Irã são ampliadas. Além disso, todos esses outros países estão se aproximando entre si, criando novas oportunidades para o fortalecimento de suas economias. Porque quando você impõe sanções à Rússia, ao Irã, à China e a outras nações do BRICS, por meio de tarifas ou sanções diretas, você cria um incentivo para que elas se aproximem umas das outras. Então, quando você observa isso da perspectiva de Teherã, o Irã leva vantagem, e com o passar do tempo essa vantagem se fortalece ainda mais, porque esses países continuam se aproximando. Enquanto isso, os Estados Unidos se desgastam, seja no Caribe, com guerras comerciais, ou agora até falando em atacar a Nigéria. É uma loucura. Mas é claro, muitos nem olham o feed do Trump no Twitter. Bem, não no Twitter, no Truth Social. A menos que queiram dar uma olhada por curiosidade. Mas a questão é que se você olhar para a situação a partir de Teherã, sente-se muito mais fortalecido hoje, observando o mundo do que se sentiria há 2 décadas e meia. E então, é claro, há o fator adicional de que o Irã já passou pela guerra de 12 dias e saiu vitorioso. Portanto, a confiança dos iranianos comuns hoje é muito maior do que era antes da guerra. Além disso, Glenn, você já esteve em Teherã. Antes do fim do JCPOA, a mídia ocidental em língua persa dizia dia e noite que quando o retorno em retorno automático fosse acionado, traria o caos ao Irã e a economia enlouqueceria. Mas isso não aconteceu. Os russos e os chineses, como você apontou, disseram, nós não aceitamos isso. E infelizmente, além disso, não teve nenhum efeito duradouro. Algumas semanas depois que o chamado Ocidente colocou seu mecanismo de retorno em vigor e o JCPOA chegou ao fim, as turbulentas semanas da economia passaram gradualmente e as coisas voltaram ao normal. Portanto, não há mais nenhum medo real de sanções no Irã. Não há mais medo do que uma guerra faria ao país. O país está mais confiante, tem mais opções e sente que está avançando na direção certa, enquanto os americanos e o regime israelense estão indo na direção oposta. Acho que o que muitas pessoas frequentemente deixam de reconhecer ou lembrar é que uma das razões pelas quais os chineses, assim como os russos, rejeitam a legitimidade dessas sanções é o JCPOA,
o acordo nuclear, ao qual o Irã realmente aderiu. Os iranianos disseram, não queremos armas nucleares. Eles assinaram os acordos para garantir transparência e os cumpriram. Foi os Estados Unidos que se retiraram unilateralmente do acordo. E, claro, foram bastante abertos sobre seus motivos para fazer isso. Disseram que o acordo não cobria realmente mísseis balísticos nem parcerias com aliados. Então, essencialmente, o que eles argumentam é que o Irã está cumprindo o acordo nuclear. No entanto, gostaríamos de expandir isso para ser essencialmente uma capitulação, cortar laços com todos os aliados e também limitar as capacidades militares convencionais, caso você sabe alguém, não nós, queira atacá-los no futuro. Então é meio que você sabe muito transparente que isso veio dos etalos. Quero dizer, é muito difícil argumentar o contrário, que isso não foi um movimento unilateral, e os iranianos até continuaram a cumprir componentes-chave do acordo. Mas agora, com os europeus aplicando essas sanções de retorno, por motivos que parecem bastante duvidosos, considerando que os iranianos estavam dispostos a abrir suas portas para a IAEA, é preciso questionar qual é o propósito de tudo isso. Então, para os iranianos, os chineses e os russos agora dizerem, bem, nós não consideramos isso legítimo, como você sugeriu, isso também precisa ser visto em um contexto mais amplo, porque todos têm que ser sancionados, e eles esperam que todos cumpram todas as suas sanções. Eles querem impor sanções à China agora, ao mesmo tempo em que pedem que a China aceite as sanções contra a Rússia. Também querem enfraquecer a Rússia com sanções, mas ainda exigem que os russos mantenham as sanções contra o Irã. Então, todos esses países visados pelos Adosmem agora são esperados também impor sanções uns aos outros. Em algum momento, é claro, como você sugere, eles terão que se aproximar mais para cooperar na segurança das cadeias de suprimentos, tecnologias, cooperação industrial e conectividade física básica, transporte, sistema bancário, moedas e tudo mais. Porque eu acho novamente que é por isso que as sanções geralmente funcionam quando são moderadas e de curto prazo, não quando se impõem sanções máximas a todos de uma vez. Você acaba se isolando. Isso deveria ser senso comum. Mas eu só quero perguntar, você mencionou que os israelenses, que o Irã saiu por cima. E sabe, alguns diriam, sim, esse é o regime iraniano. Mas houve uma reportagem no canal 13 de Israel em que, supostamente, muitos generais e altos chefes de segurança pressionaram fortemente por um cessar-fogo porque estavam sobrecarregados pelo Irã. Sabemos de mais alguma coisa sobre isso? Bem, antes de responder a isso, eu só gostaria de acrescentar que as sanções, ou as tarifas e sanções contra a China, a Rússia, o Irã e outros, não estão apenas atuando como um catalisador para acelerar a integração e a cooperação entre esses países do sul global, na Ásia, nos BRICS e na Organização de Cooperação de Xangai, mas também geram medo, porque, por exemplo, os chineses veem os americanos ameaçando a Venezuela e, enquanto os israelenses e os americanos basicamente avançam para impor sua vontade e dominar a Ásia Ocidental, que, é claro, é de onde vem a maior parte do petróleo do mundo, isso é uma grande preocupação para a China. Eles sabem que, se os Estados Unidos tiverem sucesso, praticamente terão um monopólio sobre a energia global, e a China ficará apenas com a Rússia como fonte de energia, o que não é nada bom para a China. Isso cria um incentivo adicional para a China cooperar com o Irã, porque os chineses sabem que, assim como uma derrota da Rússia contra a OTAN seria catastrófica, uma derrota do Irã e do eixo de resistência na Ásia Ocidental também seria catastrófica para a China. Portanto, os incentivos funcionam em vários níveis. Além disso, algo que devo acrescentar é que enquanto o Irã negociava com os Estados Unidos conspiraram com Netanyahu para atacar o Irã. E o fato de o Irã ter novamente assinado um acordo para cooperar com a IAEA
e de o Irã, o Egito e os europeus basicamente o terem rejeitado, mesmo sendo eles os que o propuseram, tudo isso fortalece as capacidades de poder brando do Irã, não apenas no exterior, mas também internamente. Os iranianos veem que o governo tem buscado uma solução, mas é o outro lado que tem sido ardiloso e desonesto. Assim, no caso do Egito, o Irã sabia que o outro lado iria rejeitar o acordo, mas o assinou mesmo assim para que todos soubessem que o outro lado não é sincero. E ao observar o que está acontecendo na Venezuela, os Estados Unidos também estão, pelo que entendo e pelo que ouço de amigos na América Latina, antagonizando pessoas em todo o continente. Portanto, o anti-americanismo, por assim dizer, está crescendo em todo o mundo, porque os Estados Unidos estão pressionando em todas essas frentes simultaneamente. Com relação à guerra, o que sabemos, por exemplo, por Steve Bannon, que é uma figura-chave na política dos Estados Unidos e talvez uma das duas pessoas mais importantes do movimento MAGA ao lado de Tucker Carlson, é que, pelo que ele disse logo após o fim da guerra, e ele afirmou isso em pelo menos 2 ocasiões que eu conheço, pois o ouvi em 2 clipes diferentes, os Estados Unidos vieram em socorro de Netanyahu. Netanyahu precisava de um cessar-fogo, e nos últimos dias Israel estava sendo duramente atingido. Então os Estados Unidos estavam conversando com os iranianos, tentando convencer o Irã a parar a guerra. E se você se lembra, Trump, bem, na verdade não foi um cessar-fogo. O Irã não aceitou um cessar-fogo. Aceitou uma suspensão das hostilidades. Quando os tiros cessaram, Trump disse na Casa Branca que o Irã agora poderia vender todo o petróleo que quisesse para a China. Ora, o Irã já vinha vendendo todo o seu petróleo. E desde que o presidente Raisi chegou ao poder, a política era não esperar por um acordo nuclear, mas sim exportar petróleo. E o Irã estava exportando em capacidade máxima. Isso continuou sob o presidente Pezeshkian. Mas os Estados Unidos estavam constantemente tentando causar problemas para o Irã. O que Trump basicamente estava dizendo implicava que os Estados Unidos não iriam tentar impedir as exportações de petróleo iraniano como faziam antes. Claro, ninguém confia em Trump, e ninguém confia nos Estados Unidos. Os chineses não confiam neles, nem depois desse incidente, desse acordo que tiveram em Seul, nem os russos, porque ele está sempre mudando de posição e de opinião. Mas de qualquer forma, está claro que o Irã forçou os Estados Unidos a fazer certas concessões para que aceitasse uma suspensão das hostilidades. Então, se o Irã não tivesse a vantagem, por que os israelenses parariam a guerra? Se eles tivessem a vantagem, deveriam simplesmente ter continuado bombardeando o Irã, atacando o Irã, enfraquecendo o Irã, empurrando-o em direção à chamada mudança de regime. Mas o fato de Bannon dizer que a verdadeira história é que o regime israelense estava em apuros, eu acho que já diz tudo. E claro, eu vi o relatório que você mencionou no canal 13 de Israel. Mas acho que o que Bannon disse provavelmente já é prova suficiente por causa de sua posição. Ele foi, é claro, o primeiro chefe de gabinete de Trump antes de eles se desentenderem durante o primeiro mandato. Mas sua influência é significativa. Ele e Bannon, assim como Tucker Carlson, são muito bem informados. Na verdade, horas antes da guerra, talvez literalmente horas, talvez até um dia antes, não me lembro, eu vi Bannon dizer em seu programa, assim como ele disse depois, quando as hostilidades cessaram, que 2 semanas antes do início dos combates, ele havia dito, vamos ter uma guerra, está prestes a começar. Então, mesmo antes de os israelenses começarem a atacar o Irã, ou de os americanos começarem a atacar o Irã, não me lembro exatamente quando foi, ele já estava informado, acho que foi logo antes do ataque dos Estados Unidos. Então ele sabia, suas informações, suas fontes na Casa Branca, no Pentágono e em todo o establishment político são extraordinariamente boas. Sim, não se deve subestimar Steve Bannon. Por um lado, ele é um propagandista, mas por outro, é muito bem relacionado e costuma estar à frente do seu tempo.
Sobre o esgotamento, porém, e você sabe, Glenn, desculpe interrompê-lo novamente. Vamos revisar isso mais uma vez. Steve Bannon tem sido muito crítico em relação ao regime israelense. E quando você o coloca junto com Candace Owens, Tucker Carlson e outros, isso mostra que as coisas não estão nada boas. Não apenas para Netanyahu, mas para os sionistas nos Estados Unidos e para a relação entre o regime sionista e os Estados Unidos. As declarações dele contra Israel não são tão duras nem da mesma natureza que as de Candace Owens ou Tucker Carlson, mas são muito significativas. E levando em conta o status dele, como você destacou, isso diz muito. Bem, existe essa, eu diria, divisão nos Estados Unidos, sobre até que ponto isso é um ativo ou um fardo. Há um discurso famoso do Joe Biden, dos anos 80 ou 90, em que ele argumenta que se não existisse Israel, teríamos que inventar um, porque é um grande parceiro dos establishments, capaz de projetar força no Oriente Médio. Mas, por outro lado, há quem diga que na verdade não é bem assim, que eles nos prejudicam repetidamente no Oriente Médio. Então, há agora uma mudança maior em direção a essa segunda visão. E na era do America First, e também, eu diria, de declínio imperial que estamos presenciando, surge esse instinto de começar a priorizar e tomar decisões difíceis, que antes não precisavam ser tomadas. E quando você analisa isso de perto, parece cada vez mais que Israel está se tornando um fardo para os Estados Unidos. Isso era previsível, aliás, lá nos anos 1990, quando todas as discussões sobre a unipolaridade estavam acontecendo. Todos, não todos, mas os críticos da unipolaridade, argumentavam que ela seria, por natureza, temporária, porque drenaria recursos, não apenas materiais e humanos, mas também a reputação internacional. Se você se lembra dos anos 1990, para aqueles de nós que trabalhavam em universidades ou estudavam nos anos 1990 e 2000, sempre éramos apresentados ao conceito de poder brando, porque os Estados Unidos eram tão admirados. E a atração por eles era tão forte que isso se tornou uma categoria de poder por si só. Mas agora é interessante que no passado, se por exemplo, os russos estivessem enviando armas para o Irã, eles teriam que negar, se desculpar ou encobrir. Mas apenas ontem, Sergei Lavrov foi questionado: "Vocês estão fornecendo armas para o Irã?" E ele respondeu: "Sim, estamos enviando alguns jatos Sukhoi, estamos enviando o sistema de defesa aérea S-400. E não há necessidade de se desculpar ou agir como se tivessem feito algo errado." Então, toda essa dinâmica de poder desapareceu. Acho que as pessoas muitas vezes ignoram o quão extraordinário isso é. Que mesmo agora, quando estão tentando melhorar as relações com os Estados Unidos, ainda assim não vão se curvar a esse tipo de constrangimento estranho. De qualquer forma, minha última pergunta era sobre o cessar-fogo em Gaza, porque assim como na Ucrânia, parece estar baseado na ideia de ter um cessar-fogo sem um acordo político, e de alguma forma isso vai se sustentar. Mas agora vemos Trump quase incentivando ataques ao Hamas, se necessário. Então eles bombardeiam um pouco, matam alguns palestinos e depois dizem, ok, agora o cessar-fogo está de volta. Também há uma pressão para se ter uma força internacional, mas isso ainda não parece estar se concretizando. Como você vê isso, considerando todos esses desdobramentos? Como você vê o que poderíamos chamar de um cessar-fogo pós-Guerra Fria, ou um cessar-fogo pós-guerra, realmente se mantendo? Porque nenhum dos planos parece estar dando certo. Isso não vai se sustentar. Quero dizer, não sei quanto tempo vai levar para colapsar, mas isso não vai dar certo. A razão pela qual tivemos o 7 de outubro foi porque o regime israelense estava sufocando o povo palestino. E com esse cessar-fogo falso, eles estão fazendo a mesma coisa, só que de forma ainda mais intensa. Não há dúvida de que o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina estão fortalecendo suas capacidades, seus sistemas de túneis. E, sem dúvida, o Irã está fornecendo tudo o que eles precisam para isso.
Sem dúvida, o Iêmen está desenvolvendo novas tecnologias e novas capacidades, e com a relação em evolução entre Irã, Rússia e China, isso é um bom presságio para aquelas entidades, países, grupos e organizações que são aliados do Irã. E claro, o mesmo vale para o Líbano. Como eu disse, o tempo não está do lado do regime israelense. Quanto mais isso durar, mais pessoas eles matam. Isso vem à tona, as pessoas continuam com raiva e isso continua deslegitimando o regime israelense. As pessoas se voltaram contra ele. Matar palestinos, matar libaneses, nada disso vai trazer bons resultados. E então temos algumas coisas que podem mudar tudo. Uma é o colapso da frente na Ucrânia, que eu acho estar muito ligado ao que está acontecendo na Ásia Ocidental, porque isso terá um enorme impacto na Europa e nos Estados Unidos. Como isso vai se desenrolar, é claro, ainda é incerto. Como a guerra vai terminar, também é incerto, porque mesmo que as linhas de frente desabem, isso não significa necessariamente que o regime ucraniano vá colapsar. E sabe, pode haver uma hostilidade constante. Bem, pode haver hostilidade por anos, mas um colapso teria, eu acho, um enorme efeito psicológico sobre o Ocidente. O segundo fator são as bolhas econômicas de que as pessoas estão falando, especialmente a bolha da IA. Se essa bolha estourar, acho que as consequências serão enormes para o regime israelense, para todos os aliados dos Estados Unidos e para os próprios Estados Unidos. Isso, é claro, terá um enorme impacto em todo o mundo, mas acho que o maior impacto será sobre o próprio Ocidente. O regime israelense precisa do Ocidente para continuar existindo. Ele precisa disso, porque por si só é uma casca vazia. É completamente dependente. Não é como o Irã. Como eu disse antes, o Irã compra armas. É verdade que o relacionamento com a Rússia e a China está evoluindo. Há mais comércio, mais negócios. Os russos fornecerão tecnologia melhor, os chineses fornecerão tecnologia melhor. Mas o Irã compra o que precisa. Os israelenses são completamente dependentes. E à medida que a Europa desmorona, e novamente, não quero exagerar, estou falando em termos relativos. À medida que a Europa desmorona e a economia dos Estados Unidos enfrenta desafios ainda maiores no futuro, esses devem ser grandes sinais de alerta para o regime israelense. Não vejo uma situação de longo prazo que melhore para Israel. Só piora. Eles foram deslegitimados, sua economia está gravemente abalada e seu povo sionista está traumatizado. O Hamas existe, o Hezbollah existe, o Ansarullah existe. O Irã, como força poderosa, torna-se ainda mais poderoso. Mas seus apoiadores estão em apuros. De qualquer forma que se olhe, seus apoiadores em Washington, Bruxelas, Londres, Berlim e Paris, todos eles estão em apuros. E isso não é uma boa notícia para Tel Aviv. Sim, eu acho importante o que você destacou. Como todos esses conflitos estão interconectados, eu os colocaria em grande parte na categoria de tentativas de reverter o declínio da era hegemônica. Mas como você sugeriu, toda vez que isso se intensifica, envolve mais partes do mundo. Então não, parece que está indo em uma única direção. Como observação final, lembro-me do momento unipolar. O termo foi cunhado por Krauthammer em 1990, e é um artigo que vale a pena ler, porque há um componente ausente em sua lógica. Ele afirma que a distribuição de poder é unipolar agora. É simplesmente assim. E que teremos de governar o mundo. Um dia, no futuro, provavelmente será multipolar, e então nos ajustaremos. Mas ao ler isso, fica claro que o pragmatismo presumido é muito falho. Não se pode governar um país, uma classe política inteira, por 3 décadas, partindo do princípio de que é quase um direito divino liderar o mundo. Não apenas como policial, mas também na economia e em tudo mais. E então, depois de 3 décadas, simplesmente aceitar. Bem, ok. Os chineses estão ascendendo, os russos e iranianos estão ascendendo, e agora vamos apenas fazer a transição para um sistema multipolar. Nunca haveria uma saída pacífica do poder e uma aceitação tranquila das realidades multipolares.
E acho que o caos atual é um bom indicador disso. Enfim, já falei demais, desculpe. Palavras finais antes de você encerrar. Sorry, are there final words before you wrap up? Yeah, I was just going to say that, I've said many Sim, times before eu ia justamente dizer isso. Sabe, já disse muitas vezes antes que os Estados Unidos, bem, acho que duas coisas realmente mudaram o país. Os Estados Unidos era uma potência arrogante, como as superpotências tendem a ser historicamente. Era arrogante, mas conhecia, até certo ponto, suas limitações. Mas acho que duas coisas aconteceram que mudaram os Estados Unidos. Uma foi o colapso da União Soviética, que ocorreu quase simultaneamente à vitória dos Estados sobre Saddam Hussein no Kuwait. Assim, os Frankfurters foram enfrentados, e filhos de Donald também militarmente qualquer outro país. Superior to anyone else, and its ideological rival, it never took Iran seriously. E seu rival ideológico, que nunca levou o Irã ou o eixo da resistência a sério, havia desmoronado. Isso tornou os Estados Unidos muito mais arrogantes. Quando o mundo multipolar começou a emergir, os Estados Unidos já não se comportavam como faziam em relação à União Soviética. Não havia respeito pelo adversário. Os Estados Unidos sentiam que eram donos do mundo inteiro. Estavam no comando. E essas potências emergentes, portanto, precisavam ser tratadas com mão pesada. Os Estados Unidos não conseguem se ajustar, porque, na minha opinião, a mentalidade mudou com o colapso da União Soviética e sua vitória sobre Saddam Hussein, de uma forma que tornou ainda mais difícil lidar com adversários. Então, os Estados Unidos estavam mais bem preparados para lidar com um adversário poderoso durante a Guerra Fria, mas inicialmente não conseguiram lidar com adversários menores. Quero dizer, os chineses não estavam onde estão hoje, os russos não estavam onde estão hoje, os iranianos não estavam onde estão hoje, quando começaram a ascender. Mas a intolerância dos Estados Unidos em relação à ascensão gradual dos países do sul global era evidente. E isso, acredito, só está se intensificando, ou como disse antes, atuando como um catalisador para unir todos esses países e acelerar o ritmo do declínio dos Estados Unidos e do Ocidente, ao mesmo tempo em que torna o mundo um lugar muito, muito mais perigoso. Concordo plenamente. E quanto aos Bannons, aos Carlsons e a outros defensores do America First, acho que eles estão percebendo que isso não é um tema de nós contra eles. É realmente uma questão de até que ponto tudo isso também está no interesse dos Estados Unidos. Então, muito obrigado por dedicar seu tempo, especialmente novamente em um domingo. Agradeço de verdade. É uma honra, Glenn. Muito obrigado por me receber.